O 3º Batalhão de Aviação do Exército é uma organização militar diretamente subordinada ao Comando Militar do Oeste para fins de emprego. O batalhão possui ainda um canal técnico e logístico com o Comando de Aviação do Exército CAVEX, situado em Taubaté, São Paulo, e com a Diretoria de Material de Aviação do Exército, DEMAVEX, situada em Brasília. O 3º BAVEX tem como missão principal, definida para atender as necessidades operacionais do Exército Brasileiro, proporcionar um eficiente apoio aéreo e dar aeromobilidade ao Comando Militar do Oeste, cumprindo operações aeromóveis, sejam elas missões de combate, apoio ao combate e missões de apoio logístico, sendo assim o batalhão as asas da Força Terrestre na fronteira oeste do Brasil. O 3º BAVEX é empregado principalmente em proveito da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, situada em Dourados, Mato Grosso do Sul, da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizada em Cuiabá, Mato Grosso, e da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, com sede em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O batalhão também participa de diversas missões de caráter humanitário e de operações em apoio a órgãos públicos tais como Polícia Federal, IBAMA, Corpo de Bombeiros, Força Nacional e Polícia Militar. Recentemente, as missões e operações conjuntas de maior envergadura realizadas pelo 3º BAVEX, coordenadas e em prol do Comando Militar do Oeste, são Operação Ágata, no combate a ilícitos na faixa de fronteira, Operação Carcará Negro, do Comando de Operações Especiais, Operação Verde Brasil, do combate a crimes florestais, Operação Pantanal Verde, do combate a queimadas, dentre outras. As origens do 3º Batalhão de Aviação do Exército, denominado Batalhão Pantera, remontam do 3º Esquadrão de Aviação do Exército, com sede em Taubaté, São Paulo, que foi criada e organizada no dia 17 de agosto de 1993. Isso já no ano de 2004,
Foi alterada a denominação do esquadrão para 3º Batalhão de Aviação do Exército, 3º BAVEX. Em fevereiro de 2009, o 3º BAVEX iniciou o processo de transferência para a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, através de um destacamento composto por 6 helicópteros HA-1 Fenec e 90 militares. O batalhão ficou provisoriamente instalado no Comando Militar do Oeste, sendo a transferência concluída em 2011. Hoje, o seu efetivo é de 375 militares, sendo 202 especialistas em aviação. A sua estrutura inclui o comando do batalhão com o seu Estado-Maior, uma base administrativa, uma esquadrilha de comando e apoio, uma esquadrilha de manutenção e suprimento, a esquadrilha de reconhecimento e ataque com o HA-1 Fenec e a esquadrilha de emprego geral, essa com o HM-1 Pantera, e, em fase de experimentação doutrinária, o HM-3 Cougar. Quanto à área de responsabilidade do 3º BAVEX, esta corresponde à própria área do Comando Militar do Oeste, ou seja, os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tendo como foco principal a fronteira oeste da região, fronteira esta de aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão. O Centro-Oeste brasileiro é uma região de fisiografia bastante diversificada, destacando uma grande área de floresta amazônica mais ao norte, vegetação de cerrado ao centro, campos ao sul e o Pantanal, em grande parte do oeste brasileiro. Há uma necessidade de uma logística operacional de distribuição de combustível de aviação nas cidades não supridas por distribuidoras, além da superação do desafio das grandes distâncias encontradas. Essa manobra logística é realizada com o pré-posicionamento de combustível de aviação e material de abastecimento de combustível em algumas cidades e pelotões especiais de fronteira. No batalhão são realizadas as intervenções de primeiro nível, que são as de primeiro e segundo escalões. Essas manutenções e revisões, dependendo da situação, também poderão ser realizadas na própria área de operações, com o desdobramento logístico do pessoal, ferramental e suprimento necessários a essas intervenções. O batalhão possui um excelente relacionamento com a Marinha do Brasil, por meio da base fluvial de Ladário, situada no Mato Grosso do Sul, trocando experiências de voo e ferramental para a manutenção das aeronaves, e também com a base aeronaval de São Pedro da Aldeia, situada no Rio de Janeiro, que presta apoio anual para o 3º BAVEX na realização de instrução com a unidade de treinamento de escape de aeronaves submersas. Além da Marinha do Brasil, a interação com a Força Aérea Brasileira por intermédio da Ala 5, a quem o batalhão, por exemplo, presta apoio cedendo instalações e pátio para estacionamento de aeronaves por ocasião da Operação Tápio. Nesse mesmo exercício, o 3º BAVEX participa com tripulações como assistência, a fim de trocar experiências a respeito de técnicas, táticas e procedimentos de missões aéreas.
do Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio da Base de Aviação de Taubaté é salvar vidas humanas. Para isso, nós temos uma equipe pronta 24 horas para que possa atender uma aeronave que declare emergência dentro do espaço aéreo controlado pela nossa base. Essa aeronave ela pode ser uma aeronave civil, pode ser uma aeronave militar, não necessariamente da aviação do Exército. Bicho destemido não tem a própria morte! Cumpre sua missão! Com muita vibração! Ai! Esse bombeiro veio lá da divisão! Nós temos 43 especialistas bombeiros de aeródromo que atendem o serviço na atividade principal, que é o acidente aéreo, porém nós temos como atividade secundária fazer a proteção contra incêndio do complexo da aviação do Exército ou qualquer outra missão dada pelo Comando de Aviação do Exército. Entre elas, nós já atendemos emergências na cidade de Taubaté, indústrias que tiveram fogo e tivemos que auxiliar o bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Dentro do nosso efetivo, nós temos o sargento, que ele atua na função de chefe de equipe. Esse sargento, nós contamos com a formação apoiada pela Força Aérea Brasileira, através da Escola Especialista de Aeronáutica, num curso que hoje dura 2 anos. Eu vou exigir isso dos senhores. Ser técnico, prático e operacional. Isso vai salvar a vida de vocês. Os cabos e soldados são formados aqui na divisão de aeródromo, através do que nós chamamos da qualificação de bombeiro de aviação, num curso de formação de 2 meses, onde nós capacitamos esses militares seguindo um currículo exigido pela Organização de Aviação Civil Internacional necessário para o trabalho em qualquer aeródromo ou aeroporto. Os aeródromos eles são categorizados quanto a contra-incêndio numa categoria que vai de 1 a 10. A nossa categoria é categoria 5. Ela é feita através da maior aeronave que pousa regularmente no aeródromo. No caso nosso, é o Jaguar, o 725, ele vai ditar a quantidade de combustível que a aeronave está transportando e a quantidade de passageiros. No dia a dia, as equipes elas treinam o atendimento do tempo exposto. Então, a nossa equipe ela tem que se equipar, entrar na viatura, partir para o local do acidente e acionar metade do agente extintor, ou seja, da capacidade de agente extintor do carro contra incêndio em cima dessa aeronave. A média que nós chegamos, contado dentro da cabeceira mais longa da pista, esse tempo nós chegamos em 2 minutos, em 30. Fora de fogo! Bombeiro! Brasil!
Além da administração da pista de pousos e decolagens e do serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio, a divisão de aeródromo da Base de Aviação de Taubaté é a responsável pela torre de controle. Localizada no eixo estratégico entre São Paulo e Rio de Janeiro, a torre está inserida no sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, prestando os serviços de meteorologia e informações aeronáuticas e controle de tráfego aéreo para aeronaves civis e militares, voando até 7.500 pés de altitude na região do Vale do Paraíba. Por ano, em média, são controlados 20.000 tráfegos que cruzam a região, número semelhante a aeródromos de médio porte espalhados no território nacional. No Rio de Janeiro, como nós estamos na época do inverno, é nevoeiro pela parte da manhã. Então, nós temos a característica no aeródromo de, sempre no período das 6 até as 10 da manhã, nós temos nevoeiro em toda a região do Vale do Paraíba. Então, seria interessante fazer a previsão da decolagem a partir das 10 ou 11 horas da manhã, porque é a hora que a nebulosidade começa a diminuir. Na sala de informações de voo, os pilotos têm acesso a dados importantes, como boletins meteorológicos, cartas de navegação, alertas ao longo da rota, informações do aeródromo de destino, realização de plano de voo, dentre outras atividades. A Base de Aviação de Taubaté é uma organização militar nível unidade única na estrutura do Exército Brasileiro, por suas peculiaridades estruturais, em função inclusive da presença do único aeródromo do Exército Brasileiro sob nossas instalações, sob nossa responsabilidade, e das diversas demandas administrativas e operacionais que temos aqui. Ela tem mais de 30 anos de fundação, foi criada em 1989, dentro das necessidades da reimplantação da aviação do Exército Brasileiro. Interessante é que ela foi criada usando como modelo as bases aéreas da Força Aérea Brasileira, que tinha a centralização administrativa e a administração dos diversos aeródromos. E após 30 anos de sucesso, a gente tem sido visto como modelo para as demais guarnições do Exército Brasileiro no projeto de implantação de bases administrativas dentro da estrutura do Exército. Devido à sua gama de missões e suas responsabilidades, nós somos conhecidos como o pilar da aviação. Nós temos aqui cerca de 800 militares trabalhando na nossa unidade, divididos entre Estado-Maior, Companhia de Comando, Companhia de Serviço, Prefeitura Militar, Divisão de Aeródromo, Serviço de Aprovisionamento e o nosso Centro de Medicina de Aviação do Exército. Nós temos como missão a administração de todos os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, o pagamento de todo o pessoal, a contratação de bens e serviços, o controle de todos os contratos feitos aqui no Forte Ricardo Kirk, a alimentação do pessoal, são mais de 3.500 refeições, a administração no hotel de trânsito com 24 apartamentos, uma área patrimonial de mais de 3 milhões de metros quadrados, incluindo aí mais de 350 residências, com o respectivo tratamento dos efluentes por a nossa estação de tratamento de efluentes. Contamos ainda com o Centro de Medicina de Aviação do Exército, que cuida da saúde de mais de 5.000 beneficiários, entre militares e dependentes. Além disso, temos a divisão de aeródromo, que cuida da manutenção e operação de todos os serviços aeroportuários do Forte Ricardo Kirk. Quando a aviação do Exército está em operações, a Base de Aviação de Taubaté é responsável pela montagem do posto de comando da Brigada Ricardo Kirk, ou seja, ela disponibiliza no campo atividades e serviços essenciais para as operações, como alojamento e alimentação, segurança das instalações, funcionalidades para as seções de Estado-Maior e, em conjunto com a Companhia de Comunicações, desdobra, mantém e opera o aeródromo de campanha.
A Companhia de Comunicações de Aviação do Exército é uma organização militar recentemente criada, do ano de 2014, e teve seu primeiro comandante no ano de 2016. A OM ela está subordinada diretamente ao Comando de Aviação do Exército. A missão da SEACOM-AVEX, de maneira geral, é instalar, explorar e manter o sistema de comunicações da aviação do Exército. Nas operações, ela mobilia o centro de operações com equipamentos e opera os sistemas e aplicativos que vão trazer informações em tempo real ao comandante da aviação para que ele decida. E uma dessas missões, uma dessas atividades da SEACOM é, por exemplo, estabelecer a comunicação com a tropa de terra e com as aeronaves. Então, para isso, nós utilizamos aí os equipamentos rádios da família Motorola e da família Harris, que é o Falcon 2, que é HF, e o Falcon 3, que é VHF e multibanda, UHF também. Nós também temos aí o terminal satelital, que compõe o sistema, o SISCOMIS, que é o Sistema Militar de Comunicações por Satélite, que nós conseguimos estabelecer a comunicação satelital, entrar na rede do Exército em qualquer local do Brasil. E outras atividades que nós conseguimos disponibilizar no centro de operações, o rastreamento das aeronaves, então a gente consegue acompanhar em tempo real o deslocamento das aeronaves, a gente consegue disponibilizar a comunicação deste centro de operações diretamente com a aeronave e conseguimos disponibilizar as imagens que são captadas pelas aeronaves em tempo real por meio do sistema SOA, que é o sistema Olho da Águia. Então todas essas atividades e essas informações disponibilizadas, elas são de fundamental importância para o sucesso das operações nas quais a aviação do Exército participa. A missão do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército é proporcionar o apoio logístico às unidades de aviação do Exército nas funções logísticas de suprimento, de manutenção e de transporte. E ainda proporcionar o apoio à Brigada de Aviação do Exército em operações. O batalhão está estruturado atualmente com 434 militares. Esta estrutura encontra-se desdobrada em uma área aproximada de 14 mil metros quadrados, onde nós podemos encontrar 14 linhas de manutenção, oficinas especializadas de manutenção de equipamentos de aeronaves e 5 depósitos de suprimentos. Toda essa estrutura, ela nos dá a capacidade de proporcionar o apoio de suprimento às unidades do Forte Ricardo Kirk e às unidades situadas nas guarnições de Campo Grande e Manaus. No que tange à função logística de manutenção, a estrutura nos permite disponibilizar o apoio em manutenção para as frotas Fenec Avex, Pantera, Jaguar e Cougar nos níveis de manutenção de 2º e 3º escalão. Essas inspeções costumam durar em torno de 6 meses. Tem alguns casos, dependendo da complexidade do tipo da aeronave, se estender até próximo a 1 ano. Essa inspeção propriamente dita de nível de 2º e 3º escalão, ela prevê a desmontagem dos conjuntos motrizes, motores, caixas de transmissão, instrumentos ópticos e instrumentos aviônicos. Uma vez desmontados, eles são levados às oficinas especializadas. Aqui, como exemplo, à nossa frente a oficina de motores, uma oficina de pás, uma oficina de conjuntos motrizes e, mais acima da nossa posição, outras oficinas que trabalham com instrumentos aviônicos e instrumentos ópticos. Nós possuímos uma cabine de pintura, que é uma instalação ímpar
no âmbito das unidades de aviação. Pode-se dizer que é a última das atividades de manutenção da aeronave dentro de um escalão de segundo e terceiro níveis. Ela é dividida em duas partes. A cabine de pintura propriamente dita, onde a aeronave ela recebe a pintura dentro dos padrões e de cores do Exército e exigidas pelo fabricante. E a segunda instalação dentro dessa cabine, uma instalação também de grande porte, ela tem a função de executar a decapagem de todos esses componentes externos sem causar danos à estrutura que possa prejudicar a segurança e o voo da aeronave, podendo colocar em risco as tripulações e o equipamento pertencente ao Exército Brasileiro. Dentro dos nossos quadros, nós possuímos um segmento bastante importante, que são os nossos gerentes de manutenção, que atuam basicamente em duas frentes dentro do fluxograma e das atividades do batalhão. No viés da manutenção, a função principal desses gerentes é atuar na coordenação e no gerenciamento das atividades exercidas pelas equipes de manutenção que atuam em cada uma das aeronaves das 12 linhas de manutenção aqui existentes. Agora, o meu raio tá. Em cima? O pneu é em cima. Tô vendo. Já no viés do suprimento, esses profissionais eles atuam na gestão de todo o suprimento, trabalhando basicamente na previsão de suprimentos necessários para toda a frota, de forma que a manutenção seja efetivada de forma contínua e possa também ser finalizada dentro dos prazos estimados. O Estado-Maior do Exército, desde o ano de 2017, incluiu a aviação como sendo um dos programas estratégicos do Exército. Então, já essa análise do nosso órgão de direção geral do Estado-Maior do Exército pontua que a aviação é um elemento decisivo e um fator primordial. E nós procuramos, dessa forma, evoluir não só a nossa infraestrutura, mas principalmente quais as capacidades futuras que a aviação do Exército ela tem que ter.